Olá, paz e bem. Vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje e fazer essa reflexão, né, da palavra de Deus, quando Jesus vai dizer: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. E em seguida a gente vai meditar também sobre quando Jesus diz: eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. E esse sou vai muito longe, né? A gente vai encontrar ele também no Evangelho, no Horto das Oliveiras, quando os soldados perguntaram, e Jesus diz: a quem vocês procuram? E eles disseram: Jesus. Aí quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra, como está escrito na Bíblia. Então vamos refletir também sobre isso. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretende tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Pai. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e eu guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe: então, nem sequer 50 anos tens e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, eu vou suar porque o ar não está funcionando e dentro de casa não dá, né? Tem que ser no carro, quanto mais reservado. Hoje o Evangelho, o que nos machuca e o que nos mata é a morte. A morte, ela tinha a última palavra, a gente sabe disso. A gente vai ler na homilia do grande sábado santo sobre quando Jesus desce à mansão dos mortos, né? Só que todo o Evangelho, gente, toda a palavra de Deus é para a gente conhecer a Deus. É para a gente conhecer a Jesus. Jesus veio do céu para nos revelar o Pai, né? Então, a morte, ela nos destrói. A morte, ela nos mete medo. Viver uma vida reta, uma vida segundo a vontade de Deus, como a Virgem Maria, um exemplo, né? A igreja não chama de morte, chamou de dormição. Porque a intimidade dela para com Deus era tão grande que não se atrevia a dizer isso, né? Que Nossa Senhora morreu, ela dormiu, né? A morte, ela nos vai, todo dia a gente tem uma morte, né? Todo dia vai nos matando, vai nos destruindo, a gente vai ficando velho, vai se acabando, é assim. Mas a gente tem que usar disso, né? Para entender que é um encontro com o Pai, né? É o que Jesus fala. Quem guarda a minha palavra, guarda a palavra quem é? Quem é o verbo do Pai? É Ele, é Jesus, né? Jamais verá a morte. Vai ver quem? Vamos ver Jesus, né? A Igreja Católica fala, se chama um juízo particular. Quando a pessoa morre, a primeira pessoa que vai encontrar é Jesus, né? Tudo revelado, não precisa nem palavras. Vai estar tudo ali. A história da nossa vida aqui neste mundo. E quando Jesus vai falar, né, antes que Abraão existisse, eu sou, a gente pode lembrar também da sarça ardente, né, com Moisés, eu sou o que sou. E essa palavra é tão forte, é porque a gente não, a gente vai pensar, né, quem é a pessoa de Jesus Cristo? Quem é o humano Jesus, né? Antes de todas a criação de tudo, ele já existia com o Pai. Ele estava no seio com o Pai. Ele desceu à terra para nos resgatar, né? Para nos salvar, né? E a gente vê na passagem, parece que é em Mateus,
na passagem do Horto das Oliveiras, quando os soldados vão procurar Jesus, né, para prender, né? Jesus toma a frente, né? Ele disse: a quem vocês procuram? Jesus Nazareno. E a primeira vez que Jesus disse: sou eu, está escrito lá. Eles recuaram e caíram por terra. Como assim? É o poder da palavra de Jesus. Né? A gente pouco lê a Bíblia. Eu acho tão bom fazer essa Lexio Divina com vocês, porque também eu estou rezando, né? Eu estou meditando. E é o poder da palavra de Jesus. A gente pode ver em boda de Caná, que não era para ter realizado aquele milagre, que Jesus disse: mulher, minha hora ainda não chegou. Não era a hora de transformar água em vinho. Não era o dia de fazer o milagre. Né? E aí Jesus, mãe pedindo, né? O filho obedece. Fazer o que ele vos disser. Entendeu? Fazer o que ele vos disser. A gente vê também outra passagem de Pedro. Está lá na barca, Jesus caminhando sobre as águas do mar. Senhor, se és tu, manda eu ir até ti. Entende? Então ele estava atento ao que Jesus falava. Até eu fico refletindo no momento que Pedro pegou a espada e cortou a orelha do soldado, que ele sabia que Jesus podia fazer alguma coisa. Ele sabia. Mas ele não imaginava que ia ser daquela forma. Né? A morte de Jesus, a paixão, era algo muito mais grande, não tinha como entrar na cabeça dele. E ele brigou para defender Jesus. Ele fez o que ele pôde. Né? E Jesus diz aquele momento maravilhoso, né? Pedro, né? Solte essa espada. Entendeu? Então, eu acho que toda a nossa trajetória de vida, gente, é conhecer Jesus Cristo. Jesus é o rosto humano de Deus. Né? É a busca da Trindade Santa. Né? E aqui, por isso que a gente tem que ter muito atenção e até cuidado, sempre procuro essa palavra, de não nos tornarmos como os fariseus, né? Presos em nós mesmos, com nossos o que a gente acha, o que a gente faz, né? Tem que estar muito cuidado com isso, porque os fariseus não reconheceram Jesus, não aceitaram Jesus, a palavra de Jesus não entrava no coração deles, entende? Então a gente tem que estar sempre clamando o Espírito Santo para que as nossas ações, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, ele esteja permeado da graça e da vontade de Deus. E não do nosso orgulho, do nosso ego, da nossa vontade, da nossa vaidade, não. Né? Jesus Cristo é meu Rei. Jesus Cristo é meu Salvador. Sou da vinha do Senhor. Né? Tudo aquilo que a gente puder verbalizar em oração, consagrando a nossa vida, é fundamental. A gente precisa fazer isso. Né? Senhor, eu consagro a Ti a minha vida. Eu me dou a minha vida, Senhor. Eu me ofereço para Te servir. Né? Isso é uma oração riquíssima. Está à disposição da vontade de Deus. E a gente trilhando, gente, a palavra de Deus, meditando, conhecer esse Jesus Cristo em nossa vida, e ao olhar o irmão, a gente poderemos num dia vivenciar essa realidade. Em verdade eu vos digo: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Incrível, incrível. Não ter medo da morte. São Francisco chamava a morte de irmã. A gente sabe que na Igreja Católica, o santo, depois da Sagrada Família, o santo mais importante para a Igreja é São Francisco de Assis. Foi o santo que mais se assemelhou a nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Francisco largou tudo? Deu tudo? Porque ele encontrou o maior tesouro, a maior pérola, que é nosso Senhor. Porém, o nosso dia a dia, às vezes, vai nos afastando de Jesus. Né? A gente vai esquecendo de ir no Santíssimo, esquecemos de fazer uma ação de graça com o coração reto, íntegro, com o coração doado, não pensando nos nossos objetivos, nossas vontades, mas sempre eu costumo falar, né? É muito fácil comungar Jesus na missa, né? Mas muito mais importante também é deixar Jesus comungar também o nosso coração, deixar o Senhor comungar a nossa vida. Senhor, recebe a minha vida. E Jesus, Ele nos ama tanto, Ele quer participar da história da nossa vida. Então, gente, vamos guardar esse evangelho no nosso coração, lembrando que Jesus, Ele é príncipe. Jesus, Ele é rei. Jesus é tudo.
né? Antes que Abraão existisse, eu sou, né? Entendeu? Então, eu acho que uma das maiores funções de Jesus Cristo neste mundo, isso, gente, vem no meu coração agora, é nos revelar o Pai, é nos mostrar quem é o Pai, né? Jesus, ele é o que ele era bom o que ele é, com o Pai e o Espírito Santo. Então ele veio mostrar quem é o Pai, né? Este é o meu filho amado, escutai-o, né? Tem uma passagem bíblica que eu acho bonito, que quando o Pai se revela, né, falando de Jesus, né, as pessoas não sabiam se era um anjo ou se era um trovão, né? E essa noite, gente, deu um trovão. Eu gosto de trovão porque a voz de Deus Pai é a força do trovão, mete medo, né? Mas a sua grandiosidade, o seu poder, né? Mas o que é mais incrível de Deus, o que eu vejo, é a sua misericórdia, o seu desejo de nos revelar, de mostrar quem Ele é, o seu amor. E com isso Ele deu a sua maior preciosidade, Jesus Cristo, que veio a este mundo, né? Que só fez o bem, né? E morreu, ressuscitou. Gente, eu ainda tô doente, que eu tô no antibiótico. Já faz muitos dias, mas tô melhorando. Mas não podia deixar de refletir esse evangelho de hoje. Tive essa oportunidade hoje, tá bom? Então vamos trabalhar tudo essa realidade, né? De quem guarda a minha palavra jamais verá a morte. Porque Jesus é a vida. Ele é a vida. Ele tudo pode, tá bom? Deus abençoe a todos.